Ela tem mais de 17 anos de experiência em marketing de marca, relações públicas e comunicação corporativa. Formada pelo curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007, fez residência internacional em negócio e inovação na Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, e tem MBA internacional em administração, negócios e marketing na FIA Escola de Negócios. Fundadora da Pine PR, agência de relações públicas, tem parcerias com mais de 100 empresas de tecnologia. O programa Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Helena Prado. Helena, obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui hoje. Qual foi a última vez que você veio ao Mackenzie? A última vez que eu vim ao Mackenzie foi em 2018, que eu trouxe um cliente aqui para falar com os alunos na época. Era de política, Era né? de política, era para falar sobre política, campanha política, enfim. Foi um debate entre alguns candidatos que a gente eu me lembro. trouxe. É verdade. E como é que você chegou ao Mackenzie para estudar? Completamente crua e perdida, né? Eu lembro que eu cheguei... Na verdade, eu queria fazer cinema e meu pai, na época, falou, olha, eu acho que você devia olhar para jornalismo, porque eu acho que dá mais oportunidade e tal, sem me forçar nada, assim, né? E aí eu fui ler, falei, será que eu vou ler o jornalismo? Aí fui ler, falei, vou pro jornalismo, então, né? E aí, então, quando eu cheguei, eu ainda não sabia muito, eu queria vir para a TV, né? Então eu vim achando que eu ia virar diretora de TV, era isso que eu queria fazer. E eu cheguei super crua ainda, né? Então ainda meio sem saber para onde ir, mas eu lembro que eu cheguei e fiquei assim deslumbrada, né, com o tamanho da universidade. Você já conhecia o Mackenzie? Eu já conhecia o Mackenzie, só não frequentava até porque eu não morava perto. Quer dizer, até morava perto, mas não estava na minha rota. Mas já conhecia, obviamente. Se quiser fazer cinema, agora começa cinema. Tá? Eu vi no site. Helena, era um curso inicial, de certa maneira, né? Era. Não te assustou no início? Não me assustou, assim, primeiro porque a universidade já tem muita tradição, né? Então, e já estava formando uma primeira turma, né? Que estava no 4º ano. E eu acreditava e a universidade tem uma reputação, para mim, eu não achei que não ia criar uma coisa que não ia dar certo, né? Então, não estamos falando de qualquer universidade, então não me assustou, não. Helena, você falou que tinha interesse já em televisão, em ser diretora de TV e tal. Quando você entrou, né, até chegar na área de audiovisual, demorava um pouquinho, alguns semestres. Sim. Você ficou muito ansiosa? Eu fiquei esperando muito por essas matérias, assim, fiquei esperando muito e fiquei muito animada quando começou. Mas eu também pude fazer fotografia, né, desde o começo, que foi a minha primeira experiência. Fotografia de revelação. De revelação, exatamente, porque eu estava aqui quando o Mackenzie comprou a primeira máquina digital. E eu lembro quando a máquina chegou e a gente fotografou um pouco com a digital, mas a gente fotografava com a analógica mesmo, e revelava e tal. Como é que foram os 4 anos da faculdade? O que você acha que você conseguiu aproveitar? Foram muito bons, assim. Eu acho que eu consegui aproveitar muita coisa. Primeiro, eu acho que me deu realmente acho que a parte teórica, que às vezes as pessoas acham que não precisa, eu acho que foi muito boa. Então, isso te dá embasamento para fazer outras coisas, você aprende a raciocinar, né, a refletir. Então, a parte teórica foi muito boa, né, e no começo o curso ele era mais teórico, eu não sei como está hoje, mas ele era mais teórico com algumas coisas práticas. E à medida que ia passando, né, aí tinha aula de audiovisual e tal. Então, eu acho que o começo do curso preparou a gente muito bem para o final, que era a hora que a gente ia realmente aplicar. Né? E até eu estava refletindo hoje, eu vi um negócio no LinkedIn e as pessoas atacando uma marca e tal, e eu fiquei pensando, falei, poxa, ninguém ouviu o outro lado, né? E eu falei, acho que eu vou fazer um post falando que a primeira coisa que você aprende da faculdade de jornalismo é que você tem que ouvir o outro lado, né? E é isso, então assim, a gente aprende primeiro a base, né? E para depois a gente aplicar, e para mim foi sensacional, assim, foi muito bom. Você falou do outro lado. Eu tenho conversado com muitos colegas seus, né, muitos ex-alunos de diversas turmas, que estão na área não jornalística, né, não na redação, ou publicitária, relações públicas. Você acha que a formação de jornalismo ajuda isso? Acho que ajuda.
Ajuda, primeiro porque assim, ainda mais hoje em dia, né, que a gente precisa produzir conteúdo, né, tem isso. Então, a produção de conteúdo é super importante para você conseguir criar uma marca ou para você, né, fazer a gestão da reputação da marca, enfim, ela é super importante. Então, se você é jornalista, você já tem esse olhar voltado para o conteúdo. E não pode ser um conteúdo publicitário, é um conteúdo jornalístico, porque as pessoas, elas não querem que você venda uma coisa para elas, né? Elas querem receber informação. Então, isso é um ponto importante. A outra coisa é que você trabalha com jornalistas, né? Falando com jornalistas o tempo inteiro. Então, é importante você entender o lado da redação para conseguir falar com as pessoas também, entender o que eles precisam, como é que você aborda, como é que você se relaciona. Então, acho que nesse sentido, super importante. A maior parte das pessoas que trabalham em agências que eu conheço são jornalistas. Helena, você tem uma coisa que falou agora que é a produção de conteúdo. Quando você entrou na faculdade, quando você se formou na faculdade, essa expressão não existia. Não. Outra expressão que não existia é uma coisa chamada influenciador. Né? Qual a importância dessa figura hoje na comunicação e na sua área especificamente? O influenciador hoje, ele é como se fosse o jornalista de antigamente, né? Então, antigamente, como a gente fazia? Em assessoria de imprensa, a gente olhava só para os jornalistas, né? Então, a gente se relacionava com jornalistas e com veículos de comunicação para emplacar determinadas notícias. Hoje, você precisa falar com muita gente e você precisa falar com esses influenciadores, né? Então eles reverberam a marca muito mais, assim, em termos de alcance, eles têm um poder gigantesco, né, de levar a marca para todo mundo. Em termos de reputação, o jornalista, eu acho que ele tem com certeza muito mais credibilidade. Então, dependendo da estratégia, se você usa o influenciador e o jornalista, você realmente consegue ter um resultado muito bom. Então, você tem que acompanhar. Não existe, não quero trabalhar com influenciadores, porque o influenciador, ele é um veículo. Né? Então, você precisa trabalhar com ele também. E como é que você checa a credibilidade desse influenciador? Existem algumas ferramentas que ajudam, mas eu acho que é basicamente o seu conhecimento, a experiência mesmo. Então, tem ferramentas que a gente usa, né, para fazer avaliações e tal, mas para mim o bom senso nosso, a nossa expertise é o principal. Né? Então, a gente tem que ver, eu vejo sempre quais são os assuntos que ele mais fala, se ele se envolve em polêmicas, né, e que não são interessantes para a marca, se ele tem os mesmos valores que a marca, né? Então, é esse tipo de coisa. Então, às vezes você tem um influenciador que tem um monte de seguidor, mas ele tem posições tão polêmicas que você não quer associar a sua marca com ele, né? Então você precisa olhar para isso. Qual a rede social que tinha na sua época de faculdade? Orkut. E o Orkut começou, eu já devia estar no terceiro ano. Você estava se formando. Eu estava me formando, já tinha Orkut. E qual a importância da rede social hoje na comunicação? A rede social é fundamental, né? Hoje as pessoas se informam pela rede social. Então, e é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes até, às vezes você, por mais, diminuiu muito, né, a audiência dos veículos de imprensa. Mas, se você sai no veículo de imprensa, você tem que colocar nas redes sociais para ganhar alcance, para as pessoas verem. Então, é muito diferente quando você vai lá e posta alguma coisa nas suas redes sociais ou quando você pega um veículo de imprensa que você saiu e coloca nas redes sociais, né? Então, aí você ganha credibilidade e alcance, né? Não é só você falando, etc. Então, precisa entender muito bem a dinâmica da rede social para saber qual é a melhor estratégia, para entender em quais canais você está, porque você não precisa estar em todos. Não existe mais mundo sem redes sociais, né? É basicamente isso. Quando você entrou na faculdade, nem em sonho você imaginava estar fazendo o que você faz hoje. Não. Certamente. Como é que foi a sua trajetória para isso? Quer dizer, você tinha, terminando a faculdade, você ainda tinha o sonho de uma redação? Eu tinha o sonho de uma redação, eu cheguei a tentar, só que sempre eu fiz estágio um pouco em redação, né? Eu fiz em rádio estágio. Mas depois eu já fui para a agência, porque é onde tinha mais oferta de trabalho mesmo. E eu tentei ir para a TV até,
cheguei a fazer umas entrevistas, mas logo eu fui contratada por uma agência e estou até hoje nesse mercado, né? E aí eu percebi que era um mercado também muito interessante, porque eu poderia aplicar também o audiovisual nesse mercado e era um mercado que me trazia muito mais possibilidades de crescimento financeiro, profissional naquele momento e eu acho que hoje então mais ainda, sabe? E qual a importância, eu falei da rede social, que é imprescindível, qual a importância dos veículos chamados tradicionais no jornalismo para a sua área? E para mim eles são fundamentais, assim, eu acho que eles não vão morrer nunca. Eles podem até diminuir de quantidade, mas morrer eles não vão, porque eles têm um papel que eu acho que ele é regulador, sabe? Então é o lugar onde você vai quando você realmente quer saber se a informação está correta, né? Então eles têm credibilidade, eles trazem credibilidade e eles fazem uma investigação e fazem, né? E produzem matérias que são realmente jornalísticas, então e que tem ética jornalística, que segue todas as regras, né? Da nossa área. Então você sabe que aquilo está sendo feito com um olhar jornalístico, não apenas como uma produção de conteúdo, né? Então, eles são fundamentais. Como é que você imagina hoje, Helena, um profissional formado em jornalismo saindo da faculdade? Como esse cara tem que ter, essa menina tem que ter, qual o perfil? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque isso eu contrato muito estagiário e também recém-formados. E o que eu penso é que eles têm que saber, na verdade, eles têm que saber muito mais do que na minha época, né? Porque na minha época a gente focava muito no jornalismo e tal. Eu acho que hoje a gente precisa, além do que a gente sempre aprendeu, precisa saber um pouco de negócio e de empreendedorismo, porque muitos vão ser freelancers e aí eles não sabem cobrar, não sabem, né? Enfim, então tem que saber disso, tem que saber de marketing digital minimamente, né? Então, e saber operar nas principais ferramentas, porque quando você produz um conteúdo para mídias sociais, você está produzindo esse conteúdo para vender alguma coisa, né? Que seja a imagem de uma pessoa, mas você está teoricamente vendendo alguma coisa, né? Vendendo uma ideia ou vendendo um produto ou vendendo um serviço. Então é importante você saber como operar nesse mundo digital e eu acho que tem que entender de marca. Eu acho que é importante o profissional que sai da escola de jornalismo, ele também tem um olhar de construção de marca, porque a área que a gente está, né, de comunicação corporativa, né, assessoria de imprensa, e que vai reverberando para relações públicas também, é uma área que a gente trabalha muito a construção de marca. Se fala muito de construção de marca, então precisa entender muito bem de reputação, como que você constrói a marca, a importância, né? Então eu acho que ele tem que ter essas vertentes. Você falou em reputação, isso me leva a uma outra questão que é fake news. Isso também atinge a sua área? Atinge muito. Acho que tem algumas, a depender da área que você atua, atinge mais ou menos, né? Então, eu já trabalhei com política isso é um grande problema, né? Porque é isso, primeiro que você tem uma campanha de muitos grupos para descredibilizar a imprensa, então ficam pessoas. Elas acham que, na verdade, aquilo que está produzindo fake news é que é verdade e a imprensa é mentira, né? Então, você começa a ter uma crise de confiança enorme na imprensa e isso afeta muito a política, muito mesmo. Por outro lado, né, você tem áreas que são menos suscetíveis, mas como, né, enfim, área de serviços de tecnologia, que são as que eu atuo mais. Mas acontece também, então é importante, por isso que é importante a construção de marca, porque quanto mais forte é a sua marca, menos suscetível você está a esse tipo de crise, né? Porque as fake news elas podem gerar uma crise. Então, quando você tem uma marca forte, a hora que você for lá e falar e desmentir aquilo, as pessoas vão te ouvir. Se você tem uma marca que não é forte, vai ser mais difícil, você vai ter que contornar de outra maneira. Então, mas a gente está sempre de olho. Helena, como você acha que a inteligência artificial pode ajudar a comunicação? Nossa, eu acho que a inteligência artificial, ela é assim, ela mudou tudo, já mudou e vai mudar ainda muito mais. Ela muda completamente a dinâmica de como a gente se relaciona com a máquina,
praticamente, né? E também como a gente faz o nosso trabalho. Então, ela muda muito a dinâmica do nosso trabalho, né? Então, eu estava lendo um artigo científico esses dias sobre isso e eles traziam uma coisa que eu achei super interessante, que é que o profissional de comunicação, o jornalista, ele vai ser muito mais quase um coach ali, eu estou sem a palavra exata, assim, mas é uma pessoa que vai operar essas ferramentas de comunicação, de inteligência artificial, do que a pessoa que vai produzir conteúdo. Ele vai começar a mudar um pouco o perfil dele. Então, ele vai ter que saber quais ferramentas usar, o que ele escreve na ferramenta, quais são os prompts que ele coloca lá para produzir os textos. E, além disso, ele vai ter que ser um editor da inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela não fala, né, ela não necessariamente o que ela fala é verdade. Dirigida. Ela tem que ser dirigida, então é isso. Então, o nosso papel como jornalista vai ser muito mais de dirigir essa inteligência, né, e garantir que a informação que está saindo dali, ela é verídica. Então, muda muito a dinâmica, muito. O que a Helena de hoje falaria para a Helena de 17, 18 anos atrás, que estava desesperada em busca de um estágio? Eu falaria para ela continuar persistindo, que vai dar certo e que para estudar sempre. Porque, assim, eu acho que isso é uma coisa... Eu sempre gostei muito de estudar e para mim, o estudar faz toda a diferença. Porque por mais que você tenha experiência, que você tenha, né, ali, que você vá fazer, que você tenha anos de experiência de mercado, se você não estuda, você fica ali no mesmo lugar, sabe? Você não consegue ampliar a sua visão, você não consegue, na minha avaliação, né, você não consegue ir muito além. Você fica ali produzindo. Mas à medida que você estuda, né, e você está próximo da academia, e eu acho que você consegue ter uma visão muito mais abrangente. Então, eu diria para ela, continue estudando. Mesmo não virando uma diretora de TV, que era o sonho inicial da sua carreira acadêmica, valeu a pena fazer jornalismo? Valeu muito a pena. E assim, valeu a pena porque eu aplico o jornalismo todo dia. Né? Então, não só as questões assim, de verificação de notícia, né? de o que é notícia. Então, os meus clientes, eles querem que a gente saia em algum lugar. Né? Então, a gente consegue ter o olhar do que é notícia. Né? Então, isso, se você não é jornalista, é muito difícil. Então, assim, o que é notícia? Porque não exatamente o que ele te traz é notícia. Né? A notícia é o que interessa àquele público. Né? Então, assim, não é o que ele quer falar. Aí é propaganda, né? Então aí não é jornalismo. Então o jornalismo, eu atuo com jornalismo nessa parte. Tem a parte de produção de conteúdo também, com toda a visão jornalística, para a gente trazer informação. Então, assim, eu sou jornalista. Né? Eu trabalho na área de comunicação corporativa, mas, assim, aplicamos o jornalismo raiz todo santo dia, entendeu? Helena, obrigado por esse bate-papo, obrigado por esse aprendizado. A gente também aprende um pouquinho e é bom saber onde vocês estão, né? É bom saber. E eu sei que tem gente formada aqui também que está atuando com você. Sim. Fico muito feliz com isso. Obrigado, Sim. viu? Obrigada a você, eu estou super feliz de estar aqui.